Então eu vou conversar um pouquinho com vocês sobre 4 aspectos. O primeiro deles é a motivação. Por que se tornar vegano ou vegana? Bom, a minha experiência, ela começou mais ou menos em 2021 e a responsável por essa transformação, por essa mudança, foi a minha filha. E eu agradeço muito, né? Porque a gente aprende muito com os filhos. Pelo amor que a gente tem, né? A gente aprende, a gente acaba sendo chamado a sempre fazer algumas revisões na nossa vida, na forma como a gente, né, se coloca no mundo e como a gente é mesmo, né? Então, ela é a grande responsável por isso. E depois, então, eu vou falar do motivo, eu vou falar do como, vou falar das dificuldades e também dos benefícios de se tornar vegano ou vegana. Antes de tudo, eu queria falar para vocês de um documentário que eu assisti. Eu adoro documentários e, em especial, esses documentários que falam sobre a vida, né, a diversidade das espécies, a natureza, fenômenos da física, da metafísica, espiritualidade. Eu adoro documentários. Então, eu assisti um documentário e eu acho que ele vai ajudar bastante aqui para ilustrar um pouquinho, que é um documentário do David Attenborough, acho que é assim que fala o nome dele. E ele está no Netflix. Tem alguns documentários dele lá, tem A Vida no Nosso Planeta, que acho que é esse aí que eu vou fazer essa reflexão agora, mas tem A Vida a Cores, estou lendo aqui, né? Eu anotei. O Mundo Secreto do Som, enfim, tem vários documentários bem interessantes ali. Mas eu queria pegar o David Attenborough, porque ele é um cara que ele é pioneiro, né? Então ele é um dos primeiros caras que começou a fazer documentário assim, explorando a vida selvagem, indo para o meio do mato, né? Levando a câmera e mostrando para o mundo a vida, né, natural, como é que ela acontecia. E aí ele tem um relato que ele fala assim, que no começo, quando ele iniciou essa jornada, né, de fazer esses documentários e entrar e mostrar lá o gorila, né, o crocodilo, enfim, a vida no planeta, tudo parecia muito vasto, tudo parecia muito grande, né? A natureza, ela parecia ter recursos intermináveis. E aí, ao longo dos anos, ele foi envelhecendo e ele foi vendo toda a transformação acontecendo no planeta, né? Quer dizer, tudo que parecia muito vasto, né? Uma riqueza, né? Uma diversidade, recursos infinitos, isso tudo foi se mostrando finito. E uma das coisas que ele fala é do crescimento da população também, né? E aí eu peguei os dados aqui também, então, para a gente ter uma ideia, né? Há 100 anos atrás, então em 1925, a gente tinha 2 milhões de pessoas no planeta. E hoje temos 8 bilhões de pessoas no planeta. Então, em 100 anos, a gente teve um crescimento de 6 bilhões de pessoas no planeta. Mas se a gente pegar 100 anos atrás ainda, se a gente então for a 200 anos atrás, a gente vai ver que a população no planeta era de 1 bilhão de pessoas. Se a gente pegar um pouco mais para trás ainda, há 300 anos atrás, em 1725, a gente tinha 600 milhões de pessoas. Então, se a gente for pegar uma progressão, a gente vai ver que há 3 séculos atrás tinha 600 milhões para 1 bilhão, e depois para 2 bilhões e depois para 8 bilhões. Então, é um crescimento grande, muito grande e acelerado. Então, os recursos para essa quantidade de pessoas, os recursos naturais, eles se mostraram finitos, né? Explodiu demograficamente. E aí, se a gente for pensar, né, na alimentação, nós nos alimentamos todos os dias, né? Então, uma casa é legal a gente pensar, né? Eu tenho pensado nisso, bioconstrução, métodos construtivos, né, diferentes que não impactem o meio ambiente, e tem muita gente fazendo esse movimento também, né? Como produzir várias coisas, roupas, né? Tem todo um movimento aí que vem vindo de reaproveitamento das roupas, de como é que a gente fala de moda, pensando em brechó,
brechó, né? Hoje tem boutique de luxo, pensando nos brechós, enfim, né? Em reaproveitar as roupas que já existem. Tem gente fazendo, esses dias eu vi, produzindo corta-ventos lindíssimos, com restos de guarda-chuva, de sombrinha, e fazendo assim com os retalhos, combinando, né, as estampas. Gente, inacreditável, muito bonito. Então, existe um movimento acontecendo, pensando nessa ideia de uma economia verde, de sustentabilidade, de uma economia regenerativa. Existe esse movimento acontecendo. Mas quando a gente fala de alimentação, então uma roupa, sei lá, a gente compra, né, uma roupa mensalmente, a cada 2 meses, enfim, cada um tem aí o seu período, mas a gente se alimenta, a gente se alimenta todos os dias, né? Então, quando a pessoa come carne, ovos e leite, que são produtos de origem animal, né, que vem dessa ideia da exploração animal, isso vai para o seu prato todos os dias. E não vai só para o seu prato, né? Vai para o prato vamos supor que ninguém seja vegetariano ou vegano no mundo, 8 bilhões de pessoas. Então, pensar hoje no consumo de carne, de ovos, de leite, isso né, tá escrito aí, tá circunscrito numa outra dinâmica completamente diferente de 100, 200, 300 anos atrás. Né? Há 300 anos atrás, o impacto para o planeta era muito menor. Então, ali esse foi o motivo pelo qual, né, eu comecei com uma dieta sem leite, sem ovos e sem carne. E eu era uma pessoa que comia muita carne, eu me chamava, né, me denominava como uma pessoa carnívora, e dizia: não, eu nunca vou parar de comer carne. Assim, acho super legal, admiro os vegetarianos, mas não é pra mim, assim, eu não consigo ficar sem comer carne, né? E de um dia pro outro eu parei de comer carne, parei de comer ovos e parei de consumir leite, tudo junto. Então, eu vou contar um pouquinho para vocês disso, como é que isso aconteceu. A gente estava na pandemia e a minha filha, ela tinha um trabalho para fazer da disciplina de biologia. E aí ela pediu para eu assistir um documentário com ela. Esse documentário se chama Cowspiracy, e vou deixar aqui ao lado a indicação, ou aqui na legenda, enfim, vou deixar aqui para vocês escrito em algum lugar. E o que acontece com esse documentário também? Eu não assistia, por exemplo, filmes que tratassem, nunca tive coragem de assistir, filmes que tratassem dessa questão da crueldade, né, com os animais. De alguma forma, a gente sabe que tem isso, né? Mas a gente não quer muito olhar para isso, e eu não queria mesmo, e não tinha muita coragem também de assistir um filme assim. Mas o Cowspiracy, ele é diferente, porque ele não fala exatamente da crueldade animal, ele tangencia essa questão, ele, claro, acaba abordando isso, mas ele não mostra lá cenas de, né, vai no pior, digamos assim, né, no fato mais difícil de encarar. Ele está falando também, e foi ali que me pegou, que é essa questão dos recursos, exatamente isso que eu estava falando no começo, né? Dos recursos naturais, que eles são finitos, né? E que quando a gente pensa hoje na questão do boi, por exemplo, né? Da carne bovina, não é mais, né? A vaquinha que antes era criada dentro de um sítio, que era abatida ali para uma família ou para uma comunidade que ia consumir aquele animal, que pastava ali, né, com outros animais, com outras plantações, com outras coisas que eram cultivadas num sistema mais comunitário, mais familiar. Enfim, a gente está falando hoje de uma grande indústria, né? E a indústria, ela vai trabalhar em escala. Exatamente, porque nós temos também essa demanda do mercado consumidor, que é um mercado consumidor enorme. Então, não é um bifinho, né? É um bifinho que está no meu prato, no outro, e de 8 bilhões de pessoas. E aí, quando eu queria gravar também isso aqui, porque eu vi, né, que essa semana teve toda uma mobilização, porque no Brasil está se aprovando ali um PL, né, que vai flexibilizar ainda mais a questão das devastações, né, do meio ambiente, das florestas, enfim, que flexibiliza as regras para a ocupação do solo, né?
E às vezes a gente fica brigando, claro, a gente tem que dizer que tipo de legislação que a gente quer, mas não adianta a gente só brigar, né, com os legisladores enquanto a gente continua consumindo carne. Quando a gente continua consumindo leite, a gente continua consumindo ovos e, portanto, nós fazemos parte do mercado consumidor que alimenta essa lógica desse mesmo mercado. Então, quando você consome carne, leite e ovos, né, essa indústria ela vai precisar cada vez mais de espaço. Veja qual é a progressão do crescimento populacional. Então, para você abastecer a sua mesa aí da sua casa, né, para esse mercado abastecer a sua mesa, ele vai encontrando cada vez mais espaço. E não é o espaço só para a vaquinha pastar, né? É o espaço também necessário para produzir alimento para esse animal. Porque a ração que vai, né? Então, muito do que a gente produz, a gente sabe disso, né? Muito do que o agronegócio produz, milho, soja, enfim, outras plantações aí, muitas vezes nem é para o consumo do ser humano, é para o consumo animal, né? Então, você tem a área do animal que vai ter que pastar, e você vai ter que ter a área também, né? Que muitas vezes não é nem o mesmo produtor, mas esse outro produtor que também produz o insumo para a ração, né? Ele também tem um mercado consumidor que só aumenta, porque tudo começou lá no nosso prato. Então, quando eu vi esse documentário, eu falei, nossa, isso é bem forte, né? Quando a gente começa de fato, não a ter a informação, mas eu acho que é uma questão da consciência, sabe? Você acessou ali a consciência e falou, entendi a profundidade, sabe? Entendi a profundidade disso. E aí, acho que mais uma coisa que eu acompanhei foi ver, por exemplo, quanto que as crianças e adolescentes, eles têm questões de saúde mental no nosso momento, né? Na atualidade. E eu acho que tem um elemento que é o elemento das redes sociais, da comparação, né? Existe uma pressão muito grande, porque pensa, a gente já tinha o elemento da comparação quando a gente era criança, mas agora as crianças e adolescentes é o like, né? Se nós adultos, pra gente é difícil não ficar rodando o dedo na tela, vendo a vida alheia, achando que os outros são felizes e nós não somos, o quanto que a gente tem que correr atrás para ser igual ao outro, para levar a vida como o fulano de tal está dizendo que a gente tem que levar. Imagina o que é isso para a cabeça das crianças. Então, eu já tinha um pouco isso de que essa é uma questão, né, bastante difícil no momento que a gente vive, mas eu acho que essa questão da natureza, do meio ambiente, talvez a gente não se dê muito conta do quanto isso pode estar gerando sofrimento, né, para crianças e adolescentes. E eu vi um período assim na escola das minhas filhas e o relato que elas traziam, sabe, vendo que tinham adolescentes ali que estavam com depressão, né, a gente sabe que tem crise de ansiedade, né, começou aquela história de adolescente que se automutila. Então, claro, existe uma diversidade de fatores para isso, mas eu percebo que existe também uma narrativa do fim do mundo, né? Uma narrativa do fim do mundo que eles nasceram já numa época em que é isso que está sendo entregue para eles, né? E eu fico pensando que é muito triste, né, viver isso, porque se a gente cresceu, cresci numa época em que, por exemplo, para o David Attenborough, o mundo era um mundo a ser explorado, um mundo de uma vastidão de recursos, né? Eu cresci no auge disso, eu estava nesse momento, né, ao ápice, a gente pode tudo, a gente pode produzir o que a gente quiser, a gente pode consumir o que a gente quiser e tudo mais, e a natureza é exuberante, né? Então a gente estava assim no auge da loucura humana. Os nossos filhos, eles nasceram nesse período de declínio, né? Gente, isso é muito triste, né? Isso realmente é muito deprimente. E aí eu fiquei pensando nisso, né? Assim, como quando eu como um bife, quando eu como um ovo, quando eu como... Na verdade, eu me senti assim, não abocanhando o animal, mas abocanhando um pedaço do planeta, sabe? Vi, assim, o mundo sendo comido pelos seres humanos, assim, e eu ali fazendo parte disso. E aí, bom, então eu vi esse documentário que é o Cowspiracy, e também um outro do mesmo autor, do mesmo cineasta, não sei se é cineasta quem faz documentário, mas acredito que seja,
mas do mesmo autor, do mesmo diretor, enfim, que é o Cis Pyrens. Também vou deixar ali para vocês a indicação, também acho que está na Netflix ainda. Mas, de todo modo, coloca aí no Google que você já descobre. Então, esse foi o motivo. Então, ali, aquilo, acho que bateu não só aqui, né? Bateu aqui. E aí, eu tomei essa decisão e no dia seguinte, na verdade, eu já estava procurando receitas e um modo de cozinhar para quem não come carne, leite e ovos, né? Comecei ali e levei essa vantagem, né, de estar na pandemia, porque a pandemia não foi vantagem para nada, mas, assim, nesse sentido de que a gente estava em casa, né? Eu, pelo menos, estava trabalhando em casa. Então, eu tive esse tempo de conseguir também organizar um pouco o trabalho e ali as coisas em casa para aprender essas receitinhas novas. Bom, então esse é o primeiro ponto, né? Que é o motivo. E queria convidar você a assistir esses documentários. Enfim, acho que são bem valiosos, assim, mesmo que você não tome essa decisão de se tornar vegano ou vegetariano, enfim, eu acho que vale a pena a gente se tornar um pouquinho mais consciente de tudo que está acontecendo. A outra questão é o como, né? Bom, o como, eu queria colocar já isso entre as vantagens e os benefícios, porque acho que muita gente veio antes, né? Opa, eu fiz assim, assim. Muitas pessoas vieram antes, né? Então, muitas pessoas já praticam, né? Já têm uma alimentação vegetariana, vegana há muito mais tempo. E hoje, a gente tem o benefício de abrir ali o YouTube ou, enfim, outros mecanismos aí de compartilhamento de informações. Então, tá tudo no YouTube. Tem muitas receitas e dicas e formas de como você adaptar a sua rotina. Então, a gente consegue estabelecer um novo padrão alimentar. O que eu diria que é difícil nesse como? Primeiro, a organização. Então, se a gente for olhar para o consumo de produtos industrializados veganos, né? Você possivelmente vai ter um acréscimo aí no seu orçamento das despesas com alimentação, porque como a gente não tem um mercado, uma demanda grande, né? Como a gente não tem uma demanda grande de consumidores, esses produtos, eles são vendidos em escala menor e, portanto, eles são mais caros, os produtos industrializados veganos. Aqui em casa, a gente procura não consumir muitas coisas industrializadas, porque seja vegano ou não vegano, produtos industrializados levam muita química, né, para que eles possam durar mais tempo. Então, a gente tem uma prática aqui em casa de tentar consumir coisas o mais natural possível. Nem sempre é possível, né? Então, muita coisa a gente faz. Isso vai dar mais trabalho. Então, por exemplo, eu não tomo leite de vaca. Geralmente, eu consumo leite de castanha de caju. Aí você vai falar, ui, que rica! Mas assim, como eu não consumo carne, eu não gasto o que você gasta no açougue, certo? Eu não gasto o mesmo que você gasta com carne. E aí eu consigo colocar dentro do meu orçamento outras coisas. Então, a questão é que eu não gasto mais do que eu gastaria se eu consumisse carne, leite e ovos. Isso eu tenho certeza, não gasto mais. Mas eu tenho mais trabalho, porque eu tenho que produzir o meu leite, entende? Então, assim, eu tenho que deixar a castanha de molho, né? E daí eu uso água quente, porque ela, né, acelera o processo. Então, ao invés de deixar a castanha lá com água na geladeira de um dia para o outro, eu ponho lá 10 minutinhos água fervendo na castanha e já resolve o meu problema. E aí, bom, depois eu tiro essa água, coloco no liquidificador, coloco água, bato, né? Depois eu tenho que coar e aí quando eu coo eu tenho leite. O leite é maravilhoso, gente. Café com leite de castanha de caju é uma delícia. Mas, tirando isso, eu queria dizer isso, então, né? Que é mais trabalhoso, então você tem que ter uma certa organização. Mas como você tem que ter uma organização com todas as outras coisas, né? Aí o que acontece é que você vai descobrir quais são os processos, né, que você tem que fazer para cozinhar do jeito que você
vai né, estabelecer agora a sua dieta é diferente, né? Os processos para cozinhar são diferentes e você vai se organizar em relação a isso. Então, pode dar um pouquinho mais de trabalho, ainda mais se você quiser uma grande diversidade de alimentos e se você quiser também que seja tudo natural, né? Se você for comprar algumas coisas prontas, se você tiver condições financeiras e tiver tudo bem para você, né, em consumir produtos industrializados, então tranquilo, né? Talvez você mantenha ali a mesma dinâmica na sua casa. Mas é isso. Eu acho que um pouco do como é isso, assim, né? Você vai ter que descobrir um novo universo, então vai ter que tirar um tempo para isso, descobrir os novos processos aí das coisas que você costuma fazer na cozinha, né? Vai ser tudo bem diferente. E eu acho que a gente, inclusive, descobre o quanto que a nossa alimentação meio que tá formatada, sabe? Assim, eu comecei a olhar e falar assim, meu Deus, como eu era limitada, sabe, para cozinhar, como eu achava que as coisas só daria para fazer de um determinado jeito. E tem milhões de formas de se cozinhar, né? O outro ponto são as dificuldades. E a primeira dela, sim, a primeira dela é a sua decisão. E ela é a mais importante. Então, que nem eu estava contando para vocês, eu dizia, eu nunca vou parar de comer carne. Eu admiro os vegetarianos, mas eu sou carnívora, né? Eu gosto muito de carne, não vou conseguir parar de comer carne. E sim, a gente consegue. A gente consegue. Isso é uma decisão, né? E uma das coisas que eu acho que influencia também essa decisão, além do fato de você dizer, isso é uma coisa que eu gosto e que eu não vou fazer mais, né? Claro, existem alimentos de origem vegetal que vão, às vezes, copiar um pouco ali a ideia de uma carne, de uma salsicha, de algum alimento que você goste, né? Mas é um sabor aproximado. Então, sim, existe uma renúncia, né? Mas existe também todo um universo de novos sabores que às vezes você não conhece e de novas experiências gastronômicas, se você gosta de cozinhar, que você não conhece e que você vai passar a conhecer, né? E um ponto que eu acho, além dessa questão de abrir mão daquilo que você comia e você não vai comer mais, que é o ponto da socialização. Então, essa também é uma dificuldade, né? Porque é o churrasquinho, né? Como é que eu vou agora num churrasquinho com os meus amigos e não como carne, né? Como é que eu vou numa reunião de família onde as pessoas estão comendo um monte de coisa ali à base de carne, ovos e leite? E como é que eu vou fazer, né? Porque eu vou chegar lá e, né, como é que eu vou me alimentar? Como é que eu vou compartilhar as mesmas coisas com as pessoas? E sim, isso é difícil, né? Às vezes você tem que preparar a sua marmita, às vezes você tem que levar um prato diferente, dizer, pessoal, eu trouxe aqui, né, sei lá, você leva lá uma linguiça vegana, né, leva um hambúrguer vegano, leva uma maionese vegana, leva um doce para as pessoas conhecerem, né? Às vezes as pessoas se surpreendem, né? Leva, se não for um churrasco, você leva um estrogonofe, sei lá, você inventa, né? Leva e apresenta para as pessoas, né? Você vai ouvir coisas, provavelmente você vai ouvir coisas, né? Pessoas que podem fazer piadinhas, pessoas que às vezes vão se preocupar, né, com a sua saúde alimentar, então vão questionar sobre as proteínas, se você não está ficando, né, se não está faltando coisas no seu corpo, porque, claro, gente, a indústria, ela precisa vender os produtos e para vender os produtos, a indústria vende ideias, né? Então existe uma ideia de que se você não come carne, de que se você não toma leite, por exemplo, você vai ser uma pessoa que não consome proteína e que não consome cálcio, por exemplo, né? E existem várias fontes para você consumir proteína, cálcio, e sim, é importante ir ao médico, fazer exames, fazer acompanhamento, se você puder ir a uma nutricionista, né? Então, tudo isso, só que isso é para todo mundo. Então, às vezes, essa pessoa que está te questionando, que ela está perguntando da sua alimentação, ela é uma pessoa que ela não cuida da alimentação dela, né? Ela é uma pessoa que come um monte de porcaria, come um monte de fast food, né? Come um monte de coisas com açúcar, com gordura, com isso, com aquilo. Um monte de produto industrializado. Mas o fato de você ter parado de consumir carne, leite e ovos, isso de alguma forma incomoda aquela pessoa, né?
porque ela tem um repertório de crenças, porque às vezes, talvez até seja uma coisa que ela já pensou, mas ela não tem, né? Não deu esse passo, enfim, pode ser muita coisa, né? E você vai ouvir, então tem que ter um pouco de paciência, né? E pelo menos da minha história, assim, o que eu vejo é que com o tempo, com paciência, você vai introduzindo isso como uma ideia, e as pessoas vão vendo que sim, que essa é a sua posição e que você não vai voltar atrás. E elas gostam de você, elas vão conviver com você, elas vão aprender a conviver com essa ideia e vão aprender a respeitar essa ideia, né? Vão aprender a incluir isso. Então, quando as pessoas começam, você vai na casa delas e aí elas começam então a pensar no cardápio, né? Pensar em como te incluir. Ou às vezes até você pode combinar, você faz tal coisa aí, eu faço tal coisa aqui, né? Tal prato e tal, e aí, né? Isso se transforma numa variedade, né? Mas acho que uma das coisas mais difíceis, tirando a decisão, né? Que você tem que tomar, no caso você já tomou a decisão, e aí acho que uma das coisas mais difíceis que a gente enfrenta é ir fazer um lanchinho, né? Assim, despreocupadamente, entrar numa padaria, numa lanchonete, né? É muito difícil encontrar produtos que não tenham carne, leite e ovos, né? Numa vitrine ali, num lugar que você vá, né? Geralmente é um pão de queijo, né? É uma coxinha, vai ter carne, né? Doces, todos feitos com leite, com ovos. Então, assim, quando você vai num café ou num restaurante é diferente, né? Porque no restaurante, mesmo que não tenha, assim, muita opção, você come ali um arroz, um feijão, uma boa salada, né? E se alimenta. Mas pegar e fazer um lanchinho, assim, sem ser num lugar, né, que tenha opções para vegetarianos e veganos, é mais difícil, né? Assim, então, para isso, às vezes, a gente tem que estar mais preparado, assim, sabe? De saber aonde você está indo, o que vai ter ali na região, né? De levar alguma coisa, às vezes, dentro da bolsa. Eu acho que essa é a maior dificuldade, que para almoçar e jantar você vai encontrar alguma coisa, né? Mesmo num PF, tem ali arroz, feijão, batata frita, salada, você come aquilo ali e ok, né? Depois você volta para tua casa e come lá com a variedade dos produtos que você está acostumado. Mas quando você está no meio da rua e bateu aquela fome e a opção é uma lanchonete ou uma padaria, né? Então é muito difícil você conseguir se alimentar nesse contexto se você não estiver preparado. Bom ter um snackzinho, uma fruta, alguma coisa na mochila para lidar com essa situação, né? Então, em geral, acho que são essas as dificuldades, e eu acho que os benefícios são incontáveis, né? Eu lembro uma vez que teve uma época de muita seca aqui na minha cidade, e o pessoal vivia falando, né, na rádio, na TV, que a gente deveria cuidar, né, para não gastar muita água, enfim, para a gente contribuir e com aquele contexto, né? Então, não ficar lavando o carro, não ficar muito tempo no chuveiro, não deixar a torneira aberta, né? E eu pensava assim, cara, eu tô fazendo minha parte há muito tempo, né? Antes dessa seca aqui. Porque eu até peguei o dado aqui, né? Se a gente for pegar, por exemplo, uma vaca, né? O tanto que ela consome de água diariamente. Então, uma vaca consome de 30 a 120 litros de água por dia. E eles estavam falando, veja, não deixa a torneira aberta na hora que você está escovando o dente, né? É pouquinho, né, que vai de água ali. Mas se você pensar que você deixa de comer carne, leite, né, por exemplo, e que o problema não é a existência da vaca, o problema é a quantidade de vacas que a gente faz existir no planeta para nos sustentar, né? Porque não precisava ter essa quantidade tão grande. E que consome, então, todo esse tanto de litro por dia. Então, os benefícios são incontáveis, né? Porque você sabe que você está contribuindo com a água, você está contribuindo para ter menos devastação no planeta, você está contribuindo para os seus filhos, para os seus netos, né? Para o presente e o futuro deles. Você está contribuindo para não ter sofrimento animal e você não está levando porcaria também para dentro do seu corpo, né? Porque talvez você não acredite, eu acredito. Né? Porque eu acredito hoje que de alguma forma que se aquele animal ele está sofrendo, de alguma forma isso está vindo para dentro do meu corpo, né? Eu estou ingerindo de alguma forma tudo isso que aquele animal passou, né? Seja do ponto de vista bioquímico mesmo, né? Que assim, aquela tensão, aquele sofrimento, de alguma forma ele soltou isso, né? Uma bioquímica ali dentro do corpo. Mas eu acho que tem a ver também com uma consciência, né? Com algo maior do que isso, assim. Então, não estou trazendo isso mais também para minha vida. Então, os benefícios são incontáveis, né? São
incontáveis. Tá bom? É isso, gente. Namastê.